Neste podcast, falamos sobre a importância da auditoria para as grandes empresas e também para aquelas empresas pequenas e médias que querem entender como está o seu processo de contabilidade, financeiro, um tema muito interessante que fica muito claro para você que é empreendedor e empresário. No podcast de hoje temos um time de auditores e vamos bater um papo para esclarecer muitas dúvidas sobre o que é auditoria, para que serve. São dúvidas que muitos empresários, empreendedores e até mesmo contadores têm na hora de contratar uma auditoria ou trabalhar com uma auditoria. Hoje, com esse time de contadores, nós vamos dividir em blocos aqui esse podcast e para iniciar a fala sobre auditoria, nós temos aqui conosco o Claudeni, que é contador, auditor há mais de 15 anos, e ele vai começar esse bate-papo falando o que é auditoria das demonstrações financeiras. Claudeni, muito obrigado por participar desse bate-papo. Eu queria já de início que você falasse um pouquinho sobre o que é essa tal de demonstrações financeiras. Tá certo. Perfeito. Marcelo, primeiramente obrigado pela oportunidade da gente esclarecer um pouco sobre o trabalho de auditoria, né? Um trabalho tão importante no cenário atual, onde gestores e diretores estão tão necessitados de segurança para efetuar suas operações, né? Suas transações no mercado. E para a gente começar a falar sobre auditoria, a gente tem que saber primeiro o que são as demonstrações financeiras, para a gente entrar no mérito da auditoria, né? Ainda é comum visualizarmos gestores, diretores de empresas, sócios, acionistas que não dão o valor necessário para as demonstrações financeiras, né? O que são essas demonstrações financeiras? São o que antigamente muitos gestores eram os papéis de pão, digamos assim, eram só para formulação de impostos, né? Apuração de impostos para recolher para a Receita e para o Estado. Hoje as demonstrações financeiras, na verdade, mudou totalmente o cenário, né? De alguns anos para cá, as demonstrações financeiras são demonstrativos tão importantes para a tomada de decisão dos gestores, né? Uma série de informações a qual refletem durante um determinado período o que a empresa ocorreu, suas operações, né? Seus resultados, para onde foi destinado seus resultados, né? Os seus recursos. Então, assim, hoje o gestor que não tem a demonstração financeira como uma base de dados para tomada de decisão está fora do mercado, e ainda é muito comum a gente verificar que existem pessoas com esses pensamentos, né? Bom, atrelado a isso, as demonstrações financeiras, vem o nosso trabalho, né? O trabalho de auditoria. O trabalho de auditoria nada mais é do que uma série de testes, de procedimentos que nós, auditores, fazemos de forma técnica para testar o quê? Se essas demonstrações financeiras são fiéis à empresa auditada, ou seja, nós diretamente vamos na empresa, efetuamos diversos testes documental, testes de análise de controle interno, testes de apurações de impostos e diversos outros testes, né, de forma técnica, contábil, sempre respeitando as legislações vigentes. Para quê? Para verificar se as demonstrações financeiras apresentadas, muitas vezes elas divulgadas ao mercado, estão de forma fidedigna à empresa, se estão reespelhando efetivamente o que a empresa fez, o que a empresa teve de operações em um determinado período. Então, assim, o trabalho de auditoria nada mais é do que certificado e que colocar um selo nessas demonstrações financeiras falando que legal, essa empresa ela reflete exatamente esses números que estão expostos aí, os números que os sócios têm em mãos todo ano para tomar a decisão de novos negócios, possivelmente, ou até do destino que a empresa vai tomar nos próximos períodos. Então, basicamente, bem de forma resumida, esse é o trabalho de um auditor. Tá? Muito bom. O que é importante também para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, a auditoria, vamos dizer, seria a fase final da validação das demonstrações, né, de balanço, de balancetas, das DFs que a gente fala normalmente aí no mercado. Então, para aquele empresário, para ficar um pouco mais claro, ele tem que ter uma contabilidade, obviamente, uma boa contabilidade, exatamente, entregar todos os documentos, né, toda aquela contabilidade, refletir a realidade do negócio. Exatamente. Para que, depois da contabilidade feita e encerrada, a auditoria fazer os testes para entender se realmente está tudo fidedigno com a realidade
da empresa. Exatamente. Geralmente se tem um pouco de preconceito com os auditores, no sentido de que quando você fala de uma auditoria, as pessoas têm um sentimento de ser ruim o auditor, né? Que ele vai na empresa para procurar problemas, e na verdade não, né? O auditor, ele após ser contratado por uma determinada empresa e essa empresa tenha, de fato, como você mencionou, as demonstrações, a sua contabilidade bem feita, o auditor ele vai somar a esse trabalho. Por quê? Ele vai dar confiabilidade ao dono proprietário da empresa que as suas atividades dos seus colaboradores estão sendo feitas corretamente, que amanhã ou depois você não tem algum impacto fiscal, alguma coisa que está, de certa forma, fugindo aos olhos do acionista. Então, assim, essa visão antiga de que um auditor ele vem para trazer problema, na verdade isso está mudando completamente, né? O auditor ele vem só para somar e deixar ainda mais claro, mais transparente o que está acontecendo em uma determinada empresa e de repente já corrigir problemas que nenhuma empresa, né? Aliás, qualquer empresa está passível de ter problemas ou erros, e esse auditor pode, com os olhos externos, né, de um olho de fora, corrigir isso e direcionar a empresa para um caminho mais adequado aí para suas operações, até para tomar outra estratégia, outro caminho de mercado, outro tipo de operação. Então, basicamente é isso. Concordo, Claudeni. Eu sou empresário da contabilidade, tenho um escritório de contabilidade e vários clientes nossos são auditados. Uhum. E, inclusive, para a gente é muito importante o trabalho da auditoria, porque logicamente pode acontecer alguma falha na operação contábil, na operação do dia a dia, e um outro olho externo, como você disse, validando aquelas informações, podem achar algumas coisas ou outra maneira de se fazer que às vezes o pessoal da operação ou da própria empresa não tem essa visão. Sim, perfeitamente. Então isso pra gente, a gente enxerga totalmente com bons olhos, porque é um trabalho de mão dupla, né? A 4 mãos, a contabilidade e a auditoria, e a gente costuma, com a própria auditoria, geralmente o pessoal já entende, já sabe da operação, olha, me manda esses documentos, me manda aqueles documentos. Sim. E se tem algo, eles pontuam e a gente vai ali melhorando o processo a cada dia, falando com o cliente, a importância muito grande, porque às vezes o cliente, poxa, eu não esqueci de mandar tal coisa, a auditoria pegou. Perfeito. Opa, vamos lá, vamos ter que acertar. E aí, acho que o crescimento é muito importante. Perfeito. E uma outra colocação que você disse na sua fala, que eu acho que é muito importante, principalmente essas empresas que têm que demonstrar isso em público, né? Ou em jornal. Sim, tem que fazer a publicação dessas demonstrações, e a auditoria, de fato, como você disse, vai lá e carimba, né? Sela que está tudo ok dentro das normas, obviamente, da legislação. Perfeitamente. Além de todos os benefícios, né, de uma auditoria trazer na verificação e talvez na evidenciação de melhorias que a empresa tem, determinadas empresas que elas são obrigadas a ter auditoria nesse período. Então, são esses casos, acho que a gente vai falar mais para frente sobre essas questões. Assim, as empresas são obrigadas, as empresas que têm que ser feitas publicações, né, em jornais, em outros meios, a auditoria ainda é um procedimento obrigatório para algumas, né? Então, é bem isso que você falou mesmo. Eu acredito que a gente vai falar ainda no decorrer da nossa conversa, nosso bate-papo, todas as empresas que aí estão dentro aí desse cesto de possibilidades de ter uma auditoria. Perfeito. O Matheus já está aqui com a gente como parceiro antigo, já falou um pouquinho lá no podcast número 5, até falou um pouco do livro que ele fez a publicação recentemente. O Matheus é contador, auditor e economista, também está aqui junto com o time de auditoria para a gente falar um pouco sobre esse tema de grande relevância aí, né, para os empreendedores e para os empresários. E nós iniciamos aqui com o Claudeni, falamos um pouquinho das demonstrações financeiras. E, Matheus, eu queria te fazer uma pergunta. Por que uma empresa tem que contratar auditoria, né? E qual que é a importância disso para a empresa? Que você explicasse um pouquinho esse cenário. Ok, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar aqui participando desse podcast. Agradecer também aqui o nosso time de especialistas e exímios auditores, né?
o Claudenir, o Souza e o Augusto. Marcelo, tema bastante oportuno, né? E hoje. O Claudenir falou muito da importância das demonstrações financeiras. E a demonstração financeira hoje ela tem assim, uma importância muito grande, porque desde 2008, com a convergência das normas internacionais, passou a ter uma importância significativa. Então, se você quer conhecer uma empresa, a ordem é que você olhe as demonstrações financeiras da empresa para que você conheça a empresa. Então, se essas demonstrações financeiras não refletem a realidade da empresa, não tem outra alternativa, ou não é. Então, são as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. E são várias, mas vamos falar em três mais importantes, que é o balanço, a DRE e o demonstrativo de fluxo de caixa. O balanço que traz a posição patrimonial e financeira da empresa, a DRE que traz a performance econômica, se ela está dando lucro ou prejuízo, e o fluxo de caixa que informa as questões de entrada e saída, de onde veio e para onde foi o dinheiro. Bom, feito isso, dito isso, com essa importância das demonstrações financeiras, elas são papéis. E tem um velho ditado, né? O papel aceita tudo. E quem é o fiscalizador? Graças aos nossos auditores, né? Então o auditor ele exerce um papel fiscalizador das DRs. Ele não é o responsável por redigir as demonstrações financeiras. Ele é o fiscalizador. Quem é responsável é a administração da empresa, que se responsabiliza que aquilo está correto. E o auditor vai fazer os exames para certificar aquilo. E tem uma importância muito grande no mercado, porque é a credibilidade para o investidor. O investidor ele vai olhar aquilo e tendo um olho do auditor, para ele é uma confiança muito grande, inspira aquelas demonstrações financeiras. Então, e como o Claudenir disse também, ajuda muito ao contador, a administração da empresa, a melhorar a qualidade das informações, ter ou seja, instrumentos de confiabilidade para os investidores. Então, não só para os investidores, mas com terceiros, bancos. Então, quando você tem um relatório de auditoria de uma empresa e o banco olha, para o banco é bem mais confiável, confia bem mais nessa informação. Fornecedores, então um balanço não auditado tem um valor, um auditado tem outro significado, né? Depois o Souza vai comentar também da responsabilidade da empresa de auditoria e dos auditores, a importância que tem essa função, ou seja, a credibilidade que tem os auditores. Tanto é que se o auditor pisar na bola, como aconteceu com a Arthur antes, ele desaparece do mercado, não tem mais chance. Uma responsabilidade grande, né? E também tem os requisitos legais, tem também, por exemplo, se a empresa está querendo se financiar e vende debêntures, quer dizer, se não tiver um balanço auditado, ele não vai conseguir vender as debêntures e acompanhar depois também, o auditor vai acompanhar se essa empresa está caminhando bem no mercado, né? Legal. O Claudenir também falou um pouco da obrigatoriedade, né? Tem empresas que são obrigatórias. Se ela tiver um faturamento acima de 240 milhões, um ativo acima de 240 milhões, ela está obrigada. Ou receita acima de 300 milhões ano, também ela está obrigada, né? E mais algumas do sistema financeiro estão obrigadas, né? Mas isso não limita a contratação de auditoria, porque se a auditoria dá uma confiabilidade para o empresário, ele pode contratar mesmo não estando obrigatório. Então qualquer empresa pode contratar o serviço de uma auditoria para validar as demonstrações financeiras. Sim. Não necessariamente as obrigadas, não é isso? Muitas vezes, o banco está pedindo para ele, porque às vezes o banco está olhando a demonstração financeira,
está checando com o Banco Central e está vendo que a dívida dele não está batendo. Então, opa, contrata um auditor para dar uma olhadinha nisso daqui, né? Bacana. Matheus, eu queria fazer uma consideração. Você disse no começo, né, só para ficar claro, que teve uma alteração, né, nas normas internacionais de contabilidade, até não falando muito que é um assunto extenso, mas só para o pessoal entender um pouco mais. A partir do momento que teve essa alteração na legislação, a contabilidade teve uma linguagem praticamente única, né? Então, a contabilidade, ou seja, as demonstrações financeiras do Brasil seriam iguais de outros países, não é isso? Sim. E isso facilita muito até para investidores, que o investidor americano, por exemplo, consegue ler um balanço brasileiro e vice-versa. Isso facilita muito no mundo dos negócios, né? Então, quer dizer, a auditoria ela faz parte do mundo dos negócios, né? Uma consideração que eu queria fazer na sua fala, e também na hora que você disse a responsabilidade do auditor. Então, isso que você está falando, que acho que é muito importante, falar de um balanço auditado no banco, por exemplo, isso dá uma chancela muito importante. Sem dúvida, Marcelo. Porque o auditor ele é responsável pelaquela chancela em várias esferas, não é isso? Com certeza. Então, como eu disse, você tem aí, a empresa pode contratar estando obrigada ou não. E também ela pode definir um escopo, se ela tem a necessidade de apresentar as demonstrações financeiras para o mercado, para terceiros, para banco, é um tipo de auditoria que a gente chama de auditoria das demonstrações financeiras. Ela pode contratar também uma auditoria operacional para que nós, auditores, façamos uma checagem geral na empresa, toda a nossa análise, e apresentamos um relatório que chama de relatório circunstanciado de auditoria, que é uma ajuda enorme para o empresário, né? Muito bom. Matheus, aproveitando o gancho, né, fazendo um parênteses nesse último tópico que você falou, é muito comum também ter contratações de auditor, não só das demonstrações financeiras, né? Tem cenários em que gestores e acionistas contratam auditoria para fazer auditoria de um determinado grupo de contas ou um determinado departamento, por exemplo, né, Matheus? É um departamento de vendas, eu quero fazer uma auditoria do meu departamento de vendas. Legal. Então ele vai ser um procedimento que a gente chama de previamente acordado, né, que é um tipo de auditoria especificamente para um tipo de assunto. Como a gente está falando de demonstrações... Controle do estoque, né? Exatamente. Então, só puxando esse parênteses aqui, que ultimamente está sendo muito comum, né, essa contratação de auditoria assim, parcial, digamos assim, de um determinado grupo de contas ou um determinado departamento. Às vezes, departamentos que o acionista vê mais eficiência, vê algum risco ali dentro. Então, só para fazer esse parênteses. Muito bom. E complementando, Marcelo, né, vindo de gancho ao meu livro, né, o auditor também está no papel dele, né, ele obter segurança razoável que as demonstrações financeiras apresentadas estão livres de grandes distorções relevantes, né, em relação a erros e fraudes também. Legal. Isso também está no escopo da auditoria. Muito bom. Muito bom. Então, quer dizer, em suma, qualquer tipo de empresa pode contratar uma auditoria e até em auditorias pontuais, né, como vocês disseram, no estoque. Pô, tem uma dúvida no estoque. Hoje a gente tem um monte... Assim, falando de Brasil, né, numa fragilidade jurídica muito grande, então às vezes a empresa pode chamar para fazer uma auditoria no estoque para realmente avaliar, fazer uma avaliação específica de cada departamento. Exatamente, é muito comum. Com certeza. Muito bom. Então, em continuidade a esse tema de auditoria, muitas pessoas me perguntam como que eu me torno auditor? Né? Como que eu faço para ser um auditor? E aí aqui agora a gente conta com o Souza, que é contador e também auditor, já faz um bom tempo, mais de 5 anos, e participa aí do time da auditoria também. E Souza, em face dessa pergunta, conta um pouquinho para a gente aí como que uma pessoa, como que um profissional se torna um auditor. Me sinto lisonjeado de estar aqui nessa noite falando de uma profissão tão importante, que veio crescendo ao longo dos anos, né? Se você pegar em uma linha, separando uma linha do auditor, primeiramente ele tem que ser formado um bacharel de contabilidade. O auditor, porque tem várias áreas de auditoria. Se você pegar, tem auditoria do ISO,
auditoria de alguma coisa diferente, mas a auditoria contábil é a auditoria que é formada no bacharel de contabilidade. Mas, além da formação de auditoria, ele necessita também passar por critérios técnicos de avaliação permanente. O auditor ele precisa de certificados. Quais são eles? O CRC. CRC é um certificado que o contador necessita ter para que ele possa exercer a sua profissão. E ali ele vai ser avaliado a cada ano com provas, com exames, para ver se ele realmente está capacitado para exercer a sua função contábil. Sendo mais amplo ainda, o auditor ele precisa ter uma educação continuada no IBRACON, no FGV, ele precisa ser cadastrado na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Por quê? Quem investe na CVM, ele tem duas formas de investir numa empresa. Ele pode investir analisando uma análise técnica ou uma análise fundamentalista. O que seria isso? Uma análise fundamentalista, o investidor ele pega e vê o gráfico. Ele vê o gráfico, vê aqueles gráficos que passam na televisão, Dow Jones, Bolsa de Valores, ele consegue analisar se ele consegue investir na empresa ou não por curto prazo. Agora, interessante que uma análise técnica, eu estou abrindo esse parênteses porque está falando porque o auditor precisa estar na CVM, né? Legal. Agora, numa análise técnica, o investidor ele vai olhar os balanços, as demonstrações, as DREs, para que ele possa investir e ver se aquela empresa vai trazer algum retorno para ele. Perfeito. Mas o auditor ele não para somente nas capacidades técnicas. Eu acredito que a ética dele também é muito importante, a ética do auditor. O auditor ele mexe com informações confidenciais da empresa, com informações que a empresa passa, e ele tem que ter uma certa confiabilidade. O auditor tem que transparecer, tem que ser eticamente, de um modo intrínseco, ele tem que ser uma pessoa ética, uma pessoa confiável, porque ele está mexendo com informações que são informações sigilosas da empresa, né? Exatamente. E são isso as capacitações que o auditor deve ter. Além da forma do técnico, do bacharel, ele também tem que ter uma ética, o intrínseco, uma confiabilidade. Ele tem que ser uma pessoa cética em relação às informações que são passadas para ele. Perfeito. Porque na forma cética ele não vai acreditar no que a pessoa está falando, ele vai ver os documentos, os comprovantes, a materialização das informações. Perfeito. Souza, então para o pessoal que quer ser auditor, né? Então primeiro passo, ele tem que fazer uma faculdade de ciências contábeis, passar na prova do CRC, é o primeiro passo. Aí ele virou contador. Aí ele virou um contador. Aí ele já pode começar a trabalhar na auditoria e sempre fazendo educação continuada, porque ele tem que seguir certos ritos, né, dessa educação continuada, ter os pontos e tudo mais para poder trabalhar de fato na auditoria. E com isso ele vai criando ali a expertise do dia a dia, vai estagiando, vai aprendendo e vai adentrando nesse mundo aí que tem que sempre estar estudando, né? Sim, é muito importante ele estar se atualizando, né? Nós temos um aspecto jurídico também, um aspecto fiscal que muda muito no Brasil, né? E a contabilidade em si ela está se atualizando para um molde internacional. O auditor ele tem que estar sempre atualizado. Dizem que o auditor tem que saber de tudo da empresa. É uma certa verdade, ele tem que saber das contas do ativo, do passivo, tem que saber da parte administrativa, da parte de custos, da parte fiscal, da parte de RH, ele tem que estar sempre se atualizando. É uma profissão que quem quiser seguir pode ter certeza que ele não vai parar de estudar assim que sair da faculdade. Ele vai continuar estudando e se atualizando. Então quem não gosta de estudar, pode parar. Não, mas é legal, é bom, porque muitas pessoas também não sabem como chegam, né, nesse patamar da auditoria e de fato concordo contigo, a auditoria é uma profissão tão ampla que ele tem que estar muito à frente de qualquer outra profissão, porque ele sempre tem que estar ali atualizado, entendendo de legislações, mudanças e tudo mais. Muito bom. Agora, na sequência, falando aqui com Augusto, que também é auditor e é fundador e sócio da Audicorp, que é uma empresa de auditoria. E eu quero pegar um gancho, Augusto, e te fazer uma pergunta, né? Na minha fala anterior, eu até estava falando de demonstrações financeiras, né? Da globalização dessas demonstrações, e que hoje, por exemplo, um investidor, um analista, um próprio auditor, ele consegue enxergar essas demonstrações financeiras aqui no Brasil de outros países e outros países também
enxergam as nossas demonstrações financeiras, né? Que isso teve adoção aí de uma lei num certo período de tempo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Até para as pessoas os empresários e empreendedores que estão nos vendo e nos ouvindo, para entender um pouco mais dessa importância, porque às vezes as empresas fazem trabalhos locais ou são empresas locais brasileiras. A gente até tem cliente aqui no escritório que tem todo um trabalho, fez auditoria e fala assim, bom, eu fiz o trabalho, a legislação brasileira é isso, aí de repente vem um investidor de fora e falou, quero comprar sua empresa. E ele consegue ter essa visualização, enxergar isso aí, né? E isso acontece muito, acho que principalmente com startups que a gente tem aqui ao nosso redor, que a pessoa está trabalhando localmente, de repente vem uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa da Europa e consegue enxergar com muita facilidade as demonstrações, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante para o mercado em geral. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok. Agradeço, antes de mais nada, o convite. Tá? Um prazer estar participando aqui desse evento. E o caminho desse assunto é o seguinte: tem que imperar aí a realidade econômico-financeira do balanço, né? Por isso que foram introduzidas, aliás, até necessário fazer uma retrospectiva. Em 2007, através da Lei 11.638, foi editada uma lei que estabeleceu aí a harmonização das normas, e que seria essa globalização que você comentou, tá? Qual que é o conceito dessa lei? Ela veio, além de globalizar, de todos os critérios estabelecidos no exterior serem adotados aqui no Brasil, de tal forma que os critérios sejam os mesmos. Tem um fato importante, que impera aí a lei, a essência sobre a forma. O que é a essência sobre a forma? A essência sobre a forma é o seguinte: na legislação brasileira, a depreciação, por exemplo, de um veículo é em 5 anos, né? Só que é um veículo que, teoricamente, ele está sendo utilizado diariamente, né? E tem certas empresas que usam o veículo, por exemplo, só para levar e trazer malote diariamente num curto percurso, por exemplo. Então, esse veículo ele vai durar muito mais que 5 anos, né? Então, a projeção da depreciação para esse veículo, que vai durar mais anos, com certeza vai ser bem maior. Pode ser 15 anos, por exemplo, 20 anos. Então, essa é assim, a essência sobre a forma, tá? Muito bom. Em linha com essa harmonização, ela é aplicada a todas as empresas, de pequenas, médias a grande porte. Só que quem adotou essas normas, e até por uma exigência da própria CVM e de outros órgãos, foram as empresas de grande porte, né? Que já foi comentado anteriormente, são empresas que faturam 300 milhões ou mais por ano, ou têm um ativo superior a 240 milhões, né? Diante da complexidade dessa norma, o CRC flexibilizou essas normas, tá? Eles emitiram lá em 2009 uma resolução, que é a Resolução 1255, que editou a NBC TG1000, que era uma flexibilização das normas para as pequenas e médias empresas. Ou seja, umas normas com uma facilidade maior para se adequar, para essas empresas se adequarem de uma forma mais tranquila. Mas mesmo assim, essas empresas, ainda muitas empresas, eu não sei se por falta de uma fiscalização ou um comprometimento maior dos contadores, muitas empresas ainda não se adequaram a essas normas. E aí fica uma dica aí para os contadores também, do seguinte aspecto. Lá em 2013, foi editada uma norma, que é a CTG1000, que possibilita as empresas de pequenos e médios porte
ainda se adequar a essas normas. E ela está em vigor ainda, então é muito importante os contadores se atentarem para isso, mesmo porque, como eu disse no início, a empresa ela tem que ter uma realidade econômico-financeira espelhada no seu balanço, né? Então, os contadores aí que se atentem a isso, e principalmente um aspecto muito importante, que é nessa adoção, você pode trazer o seu patrimônio imobilizado ao valor de mercado, ou, como diz a norma, ao valor justo de mercado. O que acontece com isso? Você vai trazer os seus bens numa única oportunidade ao valor de mercado, e você vai ter um patrimônio líquido coerente com a realidade econômica da empresa. Muito bom. Né? Muito bom. Queria fazer um parênteses, né? A gente falou bastante de analisar, da auditoria lá, fazer a chancela, uma coisa que acho que é até pertinente para quem está nos vendo e nos ouvindo. E uma coisa que você citou, Augusto, da questão, né, da empresa de grande porte e tudo mais, mesmo que a gente já comentou aqui que as empresas pequenas e médias podem fazer uma auditoria específica, as grandes, como são obrigadas, é muito importante, porque tem empresa grande, por exemplo, que tem investidor que é de fora. Sim. Então, empresas que são, por exemplo, sociedade anônima, às vezes a pessoa tem um pedacinho da empresa, mas ele está fora. Então, ele não está na operação, ele não sabe o que está acontecendo. Então, a auditoria vem ali para realmente chancelar aquilo e falar, olha, né, publica no jornal, de fato, e o investidor vai lá, mesmo que ele não entenda de contabilidade, ele vai entender um pouco da saúde da empresa e, obviamente, vai ler lá as demonstrações, né, as notas explicativas da contabilidade, como que está o caixa, o que aconteceu, se é uma empresa interessante. E isso eu creio que dá ali uma segurança muito grande para quem está investindo. Então, acho que esse link, né, do IFRS, aí, que é uma linguagem, vamos dizer, mundial, internacional, universal, né, que harmonizou tudo isso, fica muito fácil para o investidor fazer um investimento no Brasil, fazer um investimento nos Estados Unidos ou no país da Europa, que seja, que tenha a mesma linguagem dos negócios, né? Mesmo porque os critérios e as normas são idênticos. Né? Isso que é bacana, muito bom. Muito bom, Augusto. Então, assim, aqui no YouTube, né, abaixo aqui na descrição estão todos os contatos lá da Audicorp, e fica o convite aí para as empresas, para os empresários que tenham dúvida, né, fazer contato. Então estará aqui no vídeo todos os contatos da Audicorp, e aí quem tiver dúvida vai te procurar lá e falar, pô, minha empresa, eu quero fazer uma coisa assim, assado, posso fazer, não posso fazer? A gente abre esse canal aqui para o pessoal procurar vocês também, vocês instruírem da melhor maneira, se de fato faz sentido uma auditoria, o que eles querem fazer, aí fica um bate-papo e um canal aberto aí com vocês. Com certeza, Marcelo, inclusive para a gente deixar aí aberto, né, para o pessoal, cabe aí um breve relato do que é a Audicorp, né? A Audicorp é uma empresa de auditoria atuante aqui na região de Campinas, e que a gente já está há 23 anos no mercado, atuamos no Brasil todo, né? E o nosso foco principal são as empresas de grande porte, né? Que existe essa obrigatoriedade aí da auditoria de balanço, que aliás deve ser realizada por uma empresa registrada na CVM, tá? Essa é uma obrigatoriedade, inclusive exigido pela própria Receita Federal, que deve indicar a empresa de auditoria nos seus SPEDs, né? E a gente atua também aí para empresas de pequeno e médio porte que queiram verificar, fazer um diagnóstico, né, na parte dos controles internos, verificar como é que está a situação do balanço dela, se precisa ser adequado, se não precisa, ou mesmo que queira fazer adoção às normas, né? E as empresas de terceiro setor também, aquelas que têm faturamento que já atinge o limite, que há exigência de auditoria, então a gente está à disposição. E também a adequação aí do DMCOST, né? E a gente está tendo uma procura bastante. As empresas que estão fazendo a adoção, elas têm que fazer o levantamento do seu imobilizado, né? Então aí a gente faz essa parte também do levantamento do imobilizado da empresa, ajusta
o balanço dela, faz um levantamento físico, coloca as etiquetinhas, faz a avaliação de valor justo e apresenta um laudo para essas empresas, tá? Que vai embasar essa contabilização. E também fazemos laudos aí para cisão, incorporação e fusão. E também atuamos na área de perícia, tá? Empresas que precisam fazer uma defesa perante o judiciário, que precisa de um laudo para defender um auto de infração, e também como assistente técnico em processos que estão no judiciário. Tá bom? Muito bom. Augusto, muito obrigado. Eu sei que você tem um dia corrido aí, cheio de auditoria para fazer, cheio de pepino aí, né, nessas empresas, olhando aí um monte de contabilidade e tudo mais. Te agradeço aí pela presença, em deslocar o seu time aí e trazer tanta informação relevante para os empresários, para os empreendedores que nos ouvem, nos assistem aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, pela parceria e estamos sempre juntos. Muito bom. Matheus, e aí depois da auditoria, tudo isso que a gente falou, a verificação, todas as normas, o auditor que era contador transformou em auditor, que está trabalhando, tudo isso que a gente bateu um papo hoje aqui, me diz uma coisa, como funciona essa finalização do trabalho? O empresário que fez a contratação da auditoria, o que ele recebe e o que a auditoria mostra e fala assim, olha, tá tudo ok? Ok, Marcelo. No mercado se chama assim as entregas, né? O que você está entregando ao final dos trabalhos, né? Ou que produto a auditoria entrega, auditoria externa. Nós já vimos que qualquer tipo de empresa pode contratar uma auditoria externa, independente, obrigatório ou não. E o produto ou a entrega da auditoria é o relatório final. E o relatório final, ele também vai depender do tipo de auditoria que o cliente contratou. Ele contratou uma auditoria operacional, em que vai ter um relatório circunstanciado só para efeito interno. O relatório circunstanciado é um relatório bem longo, em que o auditor levantou cada um dos pontos, evidenciou e ele vai mostrar para o empresário, olha, você tem um problema aqui e a solução, né, pelo menos uma sugestão de correção, mostra a correção. Então ele vai todos os pontos que ele identificou na empresa para que a empresa faça todos os ajustes e fique bem aí nas demonstrações financeiras. Legal. E o outro tipo de relatório que é contratado também pelos clientes de uma auditoria externa, é o relatório da opinião do auditor. O relatório da opinião do auditor é o que ele vai usar internamente e vai usar externamente também, para apresentar como o Souza disse, o Augusto, para apresentar na Bolsa de Valores, para apresentar para bancos, é assinado pelo auditor, ou seja, no campo das afirmações, o contador está dizendo que aquele relatório produzido pela administração está ok ou não. E ele tem algumas particularidades técnicas, né? Então, quando você fala assim, a opinião do auditor, que é o nome do relatório, é uma opinião sem modificação? É que todo empresário quer, né? Uma opinião sem modificação. É uma opinião limpa, ou seja, não tem nenhuma ressalva. Tá tudo certo. Está tudo certo, dentro daquilo do escopo do trabalho do auditor está dentro, né? E também não se espere que o auditor vai elogiar ou dizer os parabéns, né? Ele, tecnicamente vai, né? Vai apresentar ali. E o outro relatório é que a gente chama de opinião modificada. Aí é que começa a confusão. Mas, só fazendo um parênteses aqui, o empresário não deve assustar com isso, porque antes desse relatório final, depois que o auditor fez todos os seus exames, levantou os pontos, evidenciou todos, ele apresenta para a direção da empresa e para a administração, olha, eu tenho esse ponto, isso. A sugestão é vocês ajustarem.
E ali, se for possível, ajusta, tudo bem, sem problema, segue o barco. Muito bom. Não ajustou, aí vai para o relatório com opinião modificada, né? Se é uma distorção relevante nos dados da empresa ou nos ativos, alguma coisa, ele é uma informação, ou seja, é uma distorção relevante nos demonstrativos financeiros. Por exemplo, o estoque não está batendo ou tem um valor muito grande de produtos obsoletos que não foi considerado uma provisão para perda. E aquilo afeta. Só que é especificamente no estoque. Então a gente fala, é uma distorção relevante, mas não generalizada, certo? Okay. Então ali tem o quê? Uma ressalva. Tá. O relatório está tudo bem, tal, exceto o estoque, assim, aí você fundamenta o motivo da ressalva. Okay. Aí depois nós temos a opinião adversa. Adversa, eu dei o exemplo do estoque, que é uma distorção relevante, porém não generalizada. Adversa é quando você encontra vários itens com distorção relevante. O auditor consegue identificar em diferentes itens do ativo ou do passivo, ou até da demonstração de resultado, distorções relevantes. Ele consegue comprovar. Então, ou seja, tem muita coisa errada e o auditor conseguiu. Então, ele chama de opinião adversa. Legal. Distorções relevantes e generalizadas, né? E, por último, a abstenção de opinião. A abstenção de opinião é quando ele não consegue, né? No caso das outras, ele consegue identificar as distorções relevantes. No caso da abstenção de opinião, ele não vai conseguir nem identificar o que está errado. Tal é o tamanho da bagunça. Então, aí é abstenção de opinião. Entendi. Então, para fazer um cronograma, né? Vamos só para o pequeno empresário, para o empreendedor que está entrando nesse mundo, só para fazer um cronograma para a gente demonstrar assim rapidamente. Então, o primeiro passo, a empresa no seu dia a dia faz toda a sua operação, pagamento, recebimento, nota fiscal, faz a escrituração, junta aquela documentação, passa para a contabilidade quando a contabilidade é externa, a contabilidade processa todos os documentos, gera as demonstrações de resultado, aí ele está pronto para receber uma auditoria para fazer essa verificação. Estando tudo ok, a auditoria emite o parecer final, validando que tudo está ok, ele pode publicar no jornal, ele pode fazer o que quiser e pode também mostrar para banco, como você até comentou no final. Então, quer dizer, praticamente o cronograma seria esse para uma finalização de auditoria. Corretamente. E acho que o Claudemir está aqui do lado também, poderia completar um pouco dessa finalização? Entrando ainda nessa questão do produto final ainda, Marcelo, é importante a gente ressaltar que eu já tive essas perguntas por acionistas de que a obrigatoriedade de apresentar um parecer de auditoria, né, um relatório de auditoria, só é dessas empresas que são obrigadas a serem auditadas. Porque às vezes o acionista ele fica com tanto medo de contratar e às vezes ele tem um parecer que tem alguma ressalva que para ele é uma coisa assim não boa e ele fica, eu vou precisar agora apresentar para os bancos, vou precisar publicar, e não, ele não é obrigado. Tá? É importante esclarecer isso, que a obrigatoriedade de apresentar o parecer de auditoria são só para as empresas obrigadas, né? Essas listadas já pelo Matheus, né? As de grande porte, as que têm financiamento público, essas coisas que são obrigadas a fazer a apresentação. Então, ainda a importância da auditoria às vezes fica ali só internamente esse relatório para ele ter uma visão, né, geral, final da empresa, sem ter a obrigatoriedade de transparecer isso para fora ou direcionar isso para terceiros, tá? Muito bom.